Fala peregrino, fala peregrina, graça e paz de Cristo ao seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Verso do Dia, o nosso devocional diário. Hoje um pouquinho mais tarde, devido a alguns compromissos da agenda, mas não poderíamos deixar de registrar aqui a nossa reflexão para que você já comece a semana meditando na palavra de Deus. E por falar semana, né? Segunda-feira, semana nova, e com certeza com ela grandes expectativas e, por que não dizer assim, grandes desafios. Mas essa mensagem é para você que acordou hoje, passou um dia bastante atribulado, está um pouco preocupado como que a sua vida tem andado e descontente com as coisas como tem acontecido. Olha só, há uma mensagem de esperança para a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar com você. De repente, algumas coisas não acontecem do jeito que você queria, exatamente porque é necessário que você pare e tome uma direção diferente na sua vida. Quando nós olhamos para o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós vamos ver ali que o evangelista já iniciou o texto falando sobre a genealogia de Jesus. E ali naquele registro ele começa falando da história toda da genealogia de Jesus até a Abraão. Só que no verso 1 ele vai falar de uma pessoa muito importante e é sobre ele que nós vamos conversar agora. Olha só o que diz aqui o texto bíblico: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Sim, é sobre Davi que nós vamos conversar um pouco. Quando nós olhamos para a história de Davi de uma maneira bastante ampla, bem macro aqui, nós podemos dizer que há dois nomes importantes na história de Davi que marcou a história dele. Primeiro, de um lado, Golias, e de outro lado, Betseba. Golias, com certeza, essa você deve se lembrar, porque foi aquele gigante que Davi enfrentou e venceu ele, abatendo ele com uma pedrada vinda de uma funda. Ninguém do exército de Israel se predispôs a lutar contra esse gigante, mas o texto de 1 Samuel, capítulo 13, verso 36, diz que Davi, quando olhou para o gigante Golias, ele o mirou de cima a embaixo e disse para o rei Saul: olha, eu já fui capaz de matar urso e até leão, e esse filisteu aí será mais um deles, exatamente porque ele desafiou o exército do Deus vivo. Bom, só que nem tudo na vida de Davi, apesar dele ter sido um rei bastante promissor para o reino de Israel, nem tudo foi glória. Davi enfrentou aí algumas situações difíceis por conta de um pecado, por conta de erros que ele cometeu. Davi se envolveu numa relação de adultério com Betseba, e dessa relação aí veio uma criança. E nós sabemos muito bem que Davi tentou de todas as formas encobrir esse pecado, trouxe Urias, que era o marido de Betseba, para ficar com ela, pensando que dali pudesse ter uma relação e ele dizer que aquela criança era filho de Urias. Isso não deu certo, e então, para resolver o problema, ele coloca Urias na frente de batalha, leva Urias para a guerra e, teoricamente, diretamente para a morte. Isso custou caro ao rei Davi. Certamente você deve conhecer um pouco dessa história e saber que Deus não aliviou a consequência do pecado de Davi. Trouxe para ele consequências sérias, inclusive para a sua família. Só que é surpreendente quando nós olhamos para esse contexto geral aqui, que Davi, apesar de todos esses erros, ele faz parte da família mais exclusiva e importante da história, a genealogia de Jesus. Ele não somente faz parte da família, como ele também é considerado o membro mais importante dela, após, claro, Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o texto de Lucas, capítulo 1, verso 34, nós lemos lá que quando o anjo Gabriel foi até Maria para falar sobre Jesus, o anjo disse para ela: olha, o Jesus, o seu filho, ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor, seu Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ora, quando Jesus esteve na terra, as pessoas chamavam ele de filho de Davi. E o nome de Davi, então, por consequência disso, foi resgatado, apesar de todas as suas falhas. Apesar de Davi ter sido penalizado por Deus e sofrido a consequência pelo seu pecado, Deus fez algo de bom daquilo que era ruim. E é isso que Deus faz com todos nós.
Apenas um detalhe muito importante pode separar uma vida perdida de uma nova vida com Deus: arrepender-se dos seus pecados. A Bíblia nos ensina que quando Davi foi constrangido por Deus daquilo que ele havia feito, ele arrependeu-se amargamente. Você pode começar uma nova história com Deus na sua vida, apenas dando o primeiro passo, que é o passo do arrependimento. Minha oração é para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao seu coração, que após ouvir essa mensagem, você tenha a coragem, a ousadia de se colocar diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, arrependendo-se dessa vida que você leva e colocando um ponto final nessa vida sem sentido e nessa vida sem propósito, para que você possa viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Pense sobre isso, reflita sobre essa mensagem, que o Espírito Santo possa realmente ministrar ao seu coração e entrar na sua vida com poder e glória e transformação. Deus te abençoe. Se Deus quiser, até o próximo vídeo aqui no perfil e no canal do Peregrino do YouTube. E até lá, se Deus quiser.